Oi, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, retomando do nosso último artigo do Credo, você lembra qual foi o último artigo do Credo? Aposto que sim, né? Creio na comunhão dos santos. Creio na união, na comum união, por meio do Espírito Santo, desse mistério, né, profundo, maravilhoso, na comunhão de todos os fiéis, dos que estão aqui militando, dos que já estão no triunfo, na glória, e dos que estão padecendo no purgatório, na comunhão em uma única igreja, na congregação de todo esse povo, num único corpo, no corpo místico de Cristo. Santa Teresinha, ela dizia: vou passar o meu céu fazendo bem na terra. E eu pensei, será que ela acreditava na comunhão dos santos? Os santos, eles acreditavam muito na comunhão dos santos. Tem também São Domingos, quando ele já estava moribundo, né, ele falou para os seus irmãos: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Né? Ele sabia que quando ele morresse, que estivesse mais perto do Senhor, no céu, ele poderia com muito mais eficácia ajudar a sua igreja aqui na terra. São Paulo também diz, você deve conhecer a passagem onde São Paulo diz: eu não sei se eu sou mais útil, vivo ou morto. Né? Que o Senhor que sabe onde que eu serei mais útil, vivo ou morto. Então, meus irmãos, totalmente unidos a Jesus e a Maria, que eu não falei no artigo anterior, mas é muito importante a gente trazer, porque o catecismo também traz, né, que Maria, ela, pelo dogma, ela é proclamada mãe da igreja. Então, ela é a nossa mãe. Ela é mãe de Jesus, é a nossa mãe, e ela teve esse papel assim, fundamental no plano de salvação. E hoje ela continua trabalhando muito pela salvação da humanidade. Então, salve Maria, nossa mãezinha, que nós nos unamos a ela nessa intercessão pela salvação das almas. Então, o nosso próximo artigo hoje é um artigo assim, que a gente vai trabalhar mais abreviado. Eu vou tentar fazer assim num único vídeo, né? Ele é mais curtinho, que é sobre a remissão dos pecados. Creio na remissão dos pecados. Você crê na remissão dos pecados? O que é remissão dos pecados? Remissão é perdão. Então, eu creio que Deus perdoa o meu pecado por meio da igreja, que eu posso receber por meio da igreja a absolvição dos meus pecados. Você crê? E o que é pecado? Pecado é diferente de desculpa, por exemplo. Desculpa é um ato involuntário. De repente eu viro aqui, eu bato em alguém sem querer e eu peço desculpas, lógico. Quer dizer, eu não tenho culpa naquilo ali. Mas o perdão se refere a pecado. E o que é pecado? Pecado é um ato voluntário. É considerado pecado quando eu faço voluntariamente, quando eu sei que é pecado e eu quero fazer e eu faço, eu pratico aquele ato. Então, isso aí a gente vai trabalhar mais quando nós vamos falar dos sacramentos, sacramento da reconciliação, que para ser considerado pecado tem que ter tudo isso, tem mais pecado mortal ou venial, matéria grave ou leve, atenuantes e agravantes. A gente vai ver isso mais na frente. Mas é importante a gente saber que para ser pecado, eu preciso saber que é pecado, desejar, praticar e livremente praticar. Porque se alguém está me ameaçando, tipo assim, você vai roubar aquele banco ali ou eu mato seu filho,
né? Aí eu não estou fazendo uso da minha liberdade, eu estou sendo coagido. Aí eu não posso assumir uma culpa nesse sentido. Aí eu não estarei pecando. Então, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Para dizer que esse perdão, ele ultrapassa a justiça, né? Ele não é para anular a justiça, mas ele transcende. O perdão, a remissão dos pecados é algo assim divino, é algo espiritual, do mundo espiritual, né? Quando se trata de justiça, é tipo 2 mais 2 são 4, né? Eu compro aqui, digamos, 2 canetas amarelas e 2 canetas azul. Então, se eu compro, se eu pago, eu tenho direito de receber as 4 canetas, né? O perdão, ele vai além. Ele é um gesto de misericórdia da parte de Deus para conosco. Ele ultrapassa. É um exercício de misericórdia, um exercício de caridade de Deus para conosco, certo? Então, Deus é muito generoso, Deus é muito misericordioso. E Ele quer e Ele age com misericórdia, de misericórdia para com os seus filhos. E nós estamos vivendo nesse tempo da misericórdia, onde o Senhor nos chama para nos voltarmos para Ele, enquanto estamos nessa caminhada, porque depois que morremos, aí nós teremos o tempo da justiça. Mas esse é o tempo da misericórdia, e a igreja está aí para nos acolher, para nos dar o perdão dos pecados. A gente vai pegar essa passagem de João 20 para a gente fundamentar um pouco isso aqui. João capítulo 20, de 22 a 23. Quando que se deu essa passagem? Foi depois que Jesus ressuscitou. Nós já conhecemos a passagem das chaves do reino, já? Aquela poderosíssima. Vocês já sabem até qual que é o capítulo e o versículo, não é isso? Mateus 16, de 15 a 16. Né? E o que diz a passagem das chaves? Vamos relembrar aqui. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Né? As chaves do reino do céu. Edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Então, vista essa passagem a respeito das chaves do reino, nós vamos para essa outra aqui em São João, que se dá depois da ressurreição de Jesus. Vai dizer que os apóstolos estavam trancados em casa, com medo dos judeus, mas aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. E Jesus aparece ali de portas fechadas, ele entra, ele deseja paz e sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ó aqui, 22. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o meu Espírito, o Espírito Santo, aliás. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, para quem que Jesus fala essas palavras? Para os seus apóstolos. Então, meus irmãos, isso é uma graça muito grande que a igreja, né? Essa igreja que ele fundou, que ele deixou também esse poder. Recebe das mãos de Jesus esse poder. Olha que bênção que nós temos, que nós podemos receber da nossa igreja. O perdão, isso era motivo para a gente sair assim, vibrando, soltando foguete, pulando de alegria. Por quê? Porque o mal não tem mais poder em nossa vida. Nós podemos até cair, nós podemos até pecar, mas podemos nos apressar em levantarmos, porque eu tenho ali à minha disposição, né, a remissão dos meus pecados, por meio do sacramento da reconciliação. Isso é lindo demais, isso é fantástico. E é pena que hoje na igreja esteja assim meio que tímido, né, a questão da busca da confissão por parte dos católicos, por conta do protestantismo ter se alastrado e eles não terem
o sacramento, não poderem ministrar o sacramento da reconciliação, porque é o sacramento da penitência, é chamado sacramento da confissão, sacramento da reconciliação, que quando nós buscamos o sacramento da reconciliação, nós não só somos perdoados, mas também nós somos reconciliados com Deus e com a igreja, com o seu corpo, né? Pelo fato deles não terem o sacramento na sua igreja, isso vai, tipo, que entrando para dentro da nossa igreja também. E a gente vai banalizando. Isso é um dom muito precioso. É um dom que nós devemos, assim, acolher com muita alegria e viver, né? A minha comunidade, a Canção Nova, nós temos como princípio de vida a confissão mensal. E agora, durante a pandemia, vários meses indo receber a Eucaristia, sem confessar, você começa a se sentir mal, você começa a sentir falta, desejo de buscar esse sacramento da reconciliação. Porque eu vou viver, eu me reconcilio com Deus. Aquilo que está me importunando, aquilo que eu fiz de errado, né? Ali o Senhor me lava, ali o Senhor me perdoa, me acolhe de volta. E tem coisa melhor do que a gente voltar para a casa do Pai? Não tem, não é verdade? Então, sacramento da reconciliação, perdão dos pecados. Mas como que se dá essa remissão dos pecados? A gente está falando aqui do sacramento da reconciliação, mas como se dá? O primeiro sacramento, através do qual nós somos redimidos, é pelo batismo. É importante a gente compreender isso, que por meio do batismo, tem algo até que eu às vezes tinha alguma dificuldade de compreender, né? Porque a igreja vai dizer que morre, né? A palavra vai dizer morrimos e ressuscitamos com Cristo. Eu ficava, nossa, como que se dá isso, né? Mas acontece o seguinte, quando nós somos batizados, nós somos mergulhados nas águas do batismo. E ali morre o homem velho e ressuscita o homem novo. Então, por meio do batismo, nós somos lavados do nosso pecado. Nós somos plenamente lavados do nosso pecado. Não existe, assim, pecado que não seja lavado por meio do batismo. Então, a gente vai ver o que diz o Catecismo aí no número 978. Artigo 978. Vai dizer assim. Esse artigo é muito interessante. No momento em que fazemos a nossa primeira profissão de fé, né, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno, é tão completo, que não nos resta absolutamente nada a pagar. Gente, isso aqui é fantástico. Não nos resta absolutamente nada a pagar. Se você morrer ali depois do batismo, você vai direto para o céu. Seja do pecado original e seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, porque muitas pessoas batizam, às vezes, depois de adulto. Assim como não existe mais nenhum pecado, nada a pagar, nem também nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos que combater os movimentos de concupiscência que não cessam de levar-nos para o mal. Quer dizer, o batismo ele perdoa, ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. Vai dizer, nem pena a pagar não tem mais. Porém, né, aquela natureza que foi fragilizada pelo pecado, ela vai continuar. Significa dizer o quê? Que a concupiscência, que é essa tendência que nós temos, o pecado, parece que a nossa carne pede, né? O pecado, os prazeres, essa concupiscência, somos tentados. Então, isso aí vai continuar conosco. E, consequentemente, nós voltaremos a pecar. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia da nossa fragilidade, ele sabia do que nós somos feitos. Por isso, antes de subir ao céu, o que ele fez? Ele instituiu o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. No artigo 979 vai dizer: neste combate para a inclinação para o mal, esse nosso combate, quem que seria suficientemente forte e vigilante para evitar toda a ferida do pecado?
Se, portanto, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, também era preciso que o batismo não fosse para ela o único meio de servir-se das chaves do reino que havia recebido de Jesus. Era preciso que ela fosse capaz de perdoar as faltas a todos os penitentes, ainda que tivesse pecado até o último instante da nossa vida. É isso que a gente estava falando. Jesus sabia que nós íamos continuar pecando. E é pelo sacramento da penitência que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a igreja. Os padres da igreja chamavam com razão a penitência um batismo laborioso. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo. Assim o batismo para os que ainda não foram, assim como é o batismo para os que ainda não foram regenerados. Quer dizer, se você não é batizado, não sei se na nossa turma tem alguém ainda que não seja batizado, que vai batizar agora depois do adulto, você vai ser regenerado pelas águas do batismo, vai ser perdoado. Agora, para nós que já fomos batizados e voltamos a pecar, existe ainda uma tábua de salvação depois do naufrágio, como diz os padres da igreja. Que o sacramento da confissão é assim, a última tábua de salvação depois do naufrágio. Interessante, né, essa fala? Então, os pecados arrependidos serão perdoados pelo sacramento da confissão. Santo Ambrósio, santo da igreja, ele dizia que na igreja existem a água e as lágrimas. Quer dizer, a água, pelas águas do batismo nós somos lavados, e as lágrimas que são por conta da chorar os nossos pecados pelo sacramento da penitência. Então, meus irmãos, não existe, vai dizer o catecismo também na igreja, acho que nesse artigo aqui, 982, não há pecado algum, por mais grave que seja. Imagine aí. Isso aqui é muito valoroso. Você sabia que não há pecado algum que uma pessoa possa cometer que a igreja não tem o poder de perdoar? Isso não é fantástico? Para dizer assim, às vezes nós condenamos uma pessoa, porque às vezes as pessoas fazem coisas gravíssimas, né? Mas às vezes aquela pessoa que nós condenamos, que nós abominamos, ela pode cair em si, se arrepender e voltar para os braços do Pai. Porque a misericórdia de Deus não tem limite. Quando nós condenamos uma pessoa, nós estamos também limitando a misericórdia de Deus, colocando limite na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é como um mar. Ela não tem limite. O que é que precisa, então? É o sincero arrependimento, um profundo arrependimento e um propósito de não voltar a pecar. Porque é lógico, quando eu me arrependo verdadeiramente, quando eu caio em mim, eu gosto muito desse termo, que está lá na passagem do filho pródigo, né? Ele caiu em si. Quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele voltou para a casa do Pai. Então, quando eu caio em mim e eu volto para a casa do Pai, eu me arrependo, ali eu já tenho em mente que eu não quero voltar mais para aquela vida. E o Senhor nos perdoa, e Deus nos perdoa. E a igreja nos absolve. É claro, às vezes nós temos que reparar as penas, né? Porque, tipo assim, se eu roubei alguém, por exemplo, a igreja vai me dar a absolvição do meu pecado, mas vai dizer para mim, você precisa reparar o que você fez, ou seja, restituir aquilo que você roubou. Às vezes eu mato as pessoas com a minha palavra, eu preciso corrigir aquilo que eu disse de mal, na medida do possível, né? Que as palavras são como penas que voam, e às vezes você não tem mais como, né, pegá-las de volta. Por isso é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala a respeito dos outros. Então, não há pecado que a igreja não tenha o poder de perdoar, vai dizer no artigo 982 do Catecismo da Igreja. E o que é que precisa, então? Precisa o arrependimento, o sincero arrependimento e o desejo e o firme propósito de não mais pecar. Por quê? O Senhor, ele deixou com a igreja, ele dá para
para a igreja por meio dos presbíteros, né? Ele deseja que a igreja realize em seu nome tudo o que ele já havia realizado na terra. Ele deixa essa missão com a igreja. O que Jesus realizava na terra? Tudo, né? Todo bem. Perdoava, curava, libertava, cuidava, levantava, reerguia as pessoas. Então, a igreja recebeu de Cristo essa mesma missão, anunciar a boa nova. A boa nova está contido, né? Tudo isso aí no anúncio da boa nova. Deus é como se ele sanciona lá do alto, né? Tudo que o sacerdote faz aqui na terra. Porque eles fazem aqui em persona Cristo, em nome de Cristo. Então, meus irmãos, Jesus ele deixa com os presbíteros da igreja um poder, ele dá um poder por meio do poder das chaves que ele não deu nem aos anjos e nem aos arcanjos. O poder de ligar na terra, de ligar no céu o que eles ligam aqui na terra. É importante se pensar sobre isso. Quando a gente percebe o valor, né, de tudo isso, é algo assim, é um tesouro tão grande e as pessoas não dão muita importância porque não conhecem ainda. Mas hoje você já conhece. Certo? Então, se não houvesse a remissão dos pecados na igreja, o que seria de nós? Muitas pessoas ainda resistem à confissão porque não acreditam no padre, porque têm vergonha do padre, porque acham que o padre também é pecador. E é como se dissesse assim, eu também não vou no médico porque ele adoece. Eu não vou me confessar com o pecador. Mas ali é em persona Cristo, é na pessoa de Cristo. É algo divino, é algo espiritual. Então ali é algo que nós vamos fazer por meio da nossa fé. É a pessoa de Cristo que nos perdoa por meio do sacerdote, por meio da sucessão apostólica, do sacramento que ele recebeu. Foi Jesus que quis assim. Isso também nos leva a crescer mais em humildade. Então, nesse tempo, a gente está refletindo aqui o sacramento da reconciliação. Já é um tempo de preparação para vocês se confessarem. Eu não sei se tem alguém que está há muito tempo sem se confessar. Se tiver, já é tempo de ir se preparando e voltar para a confissão. É importante você saber, se está muito tempo sem confessar, que você vai fazer uma confissão geral, que é diferente de uma confissão rotineira, quem confessa todo mês, de 2 em 2 meses ali. Confissão geral é importante você falar para o sacerdote, vai demandar mais tempo, é importante você anotar os pecados, não omitir os seus pecados, não ter vergonha, pode falar mesmo aquilo, eu fiz isso, é importante você dar nome aos bois, né? E dizer com que frequência mais ou menos você comete aqueles pecados, para que ser claro com o sacerdote, não tentar enrolar, enganar o sacerdote. Tipo assim, dissimular. Não, chegando, fala mesmo, né? Os sacerdotes, eles são preparados, estão acostumados com isso. Então, meus irmãos, é o tempo favorável, é o tempo propício, não deixe para amanhã, não. Ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia para conosco, pelo sacramento da reconciliação, por saber, Jesus, que eu posso viver reconciliado contigo, por saber, Jesus, que o Senhor me perdoa, que o Senhor não coloca limite na sua misericórdia para conosco, que o Senhor se alegra cada vez que eu me volto para ti. Obrigada, Senhor, por ter sempre para onde voltar, por saber quem eu sou, saber a quem eu pertenço. Pertenço a ti, Jesus. Sou parte desse corpo místico que é a tua igreja. É para lá que eu devo voltar. É lá o meu lugar. Eu te louvo e te bendigo, Senhor Jesus, por esse mar de misericórdia, por essa infinita misericórdia sem limite que o Senhor tem para comigo, Senhor. Louvado seja o seu nome, Jesus amado. Eu vos amo, Senhor Jesus. Eu não sei como retribuir tanto amor, tanta generosidade, Senhor Jesus. Muito obrigada, louvado e glorificado seja o seu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo domingo.